Agora que já confirmaram a informação de que o Nino só chega no meio do ano, rapaziada, o Fluminense precisa reforçar a zaga. Não dá só para ficar esperando, mas mesmo com a chegada do Nino, tem que trazer ótimos zagueiros. Então aqui a gente sugeriu 3 nomes que podem chegar, jogar junto com o Nino, podem substituir o Nino enquanto ele não vem. E, rapaziada, vai subir muito o nível do time do Fluminense. A defesa vai ficar no nível da Libertadores mesmo. Tem Copa do Brasil, tem Brasileirão. Esse ano a torcida tá muito exigente. Então já vou começar no primeiro nome aqui. Já chega no like, rapaziada. Já confere se tá inscrito. Clica no like aí para fortalecer o nosso trabalho. E o primeiro nome, que é possível, a gente está trazendo aqui nomes possíveis, nada de loucura, é o Alexander Barbosa, rapaziada. Zagueiro do Botafogo. O contrato dele acaba aí no final do ano. Tá tendo alguns impasses ali, a gente sabe que o Botafogo tá vivendo uma crise, não tem como aumentar mais o salário de ninguém, seria uma ótima oportunidade pro Fluminense, né? Cara, o Barbosa é um cara ali, né, que o Fluminense já até sondou no final do ano passado ali, quando essa situação do Botafogo ficou meio esquisita, né? Ele deu prioridade para renovação, muito identificado com o clube, mas pode seguir o mesmo papinho do Savarino, né? Amo o clube, amo o clube, amo o clube. Chega o aumento do salário ali, ele já não ama tanto, valeu, rapaziada. Então, assim, o Barbosa é um cara que pode chegar aí e é um jogadoraço, né, rapaziada? Para mim, dispensa comentários. Dessa lista aí, para mim, é o que a gente tá mais acostumado a ver, porque tá no futebol brasileiro. E é um jogador, mano, que moraliza. Ele e Gemes é uma boa zaga, e o Nino vindo no meio do ano, ele e Nino é zaga top do Brasil, mano. Cara, ele e James, pra mim, já é uma zaga top. Ele é um zagueiro top, cara. O Botafogo, mesmo em uma fase, jogos que o Botafogo jogou mal, ele se sobressai. Ele é um jogador que impõe respeito e tem experiência, traz experiência pra essa zaga. Ele é um cara que não sente jogo grande, cara. E o Fluminense vai precisar de um nome como esse, né? Com certeza, cara. É um zagueiro alto, 1,93 m, rapaziada. Como o Rodrigão falou, todas as notas dele sempre acima de 7, até quando o Botafogo perde, o cara tem nota alta, porque ele realmente é um zagueiro que organiza a zaga, é um líder, apesar de não ser um cara brasileiro ali, ele sempre é líder, sempre foi líder ali, principalmente na zaga do Botafogo. É um cara que joga preferencialmente pela esquerda, o que seria perfeito para fazer uma dupla de zaga com o próprio Nino. O Gemes, rapaziada, apesar de jogar pela esquerda, ele é destro. Então ele joga muito bem pela direita também. Tá aí uma forma já de formar essa dupla com o Alexander Barbosa jogando pela esquerda. É um valor de mercado acessível, porque a gente sabe que a maior parte do dinheiro que o Fluminense quer gastar nessa janela de transferências é por um camisa 9 e é para trazer o Nino na próxima janela. Então seria uma compra ali na casa de 3,5 milhões de euros, parceladinho, né, naquele desenrolado, e eu acho que subiria muito o nível da defesa do Fluminense. Com certeza, é um cara que tem números maravilhosos. Até nesse ano de 2025, que não foi o melhor ano da história do Botafogo, né? Ainda mais da história recente ali, que teve os anos anteriores com mais vitórias e tudo, o Alexander Barbosa continuou mantendo um nível altíssimo, cara. Foram 17 jogos sem levar gol. Ele toma muito amarelo, porque é um zagueiro que fica ali no mano a mano exposto mesmo. Mais de uma interceptação por jogo de média e mais de 2 desarmes de média por jogo. Então, um cara ali que nos duelos ali, defensivos aéreos, até na bola parada ofensiva, é um cara que pode ajudar muito ali e é um cara que resolve o lado esquerdo. Com certeza. Rapaziada, já vai dando like, vai comentando o que vocês estão achando dos nomes que a gente está sugerindo aqui. Vou para a segunda sugestão, que é um cara que está jogando até um pouquinho fora de posição ali, que é o Lucas Fasson. É uma oportunidade de mercado, o valor dele próximo do valor do Alexander Barbosa. Só que, ele cara tá jogando improvisado, tá jogando no terceiro melhor time ali da Rússia, que tá na terceira colocação do campeonato. Porém, pro cara se destacar na posição que ele gosta, é um jogador jovem, 24 anos, poderia ajudar muito o Fluminense. Cara canhoto, que ainda se precisar joga na lateral esquerda, eu acho que é um movimento que ajudaria muito a compor a zaga ali. Com certeza. Esse cara aí é um jogador que ajuda muito o time com saída de bola, né, cara? Ele cria muitas chances pro time dele, inclusive dá assistências. Com facilidade de dar lançamento, sai jogando lá de trás. É um jogador com qualidade no passe, né? Um jogador canhoto, sabe sair com a bola, é aquele estilinho. Canhoto, bom de bola e, cara, bom zagueiro também. Ele ajuda muito na marcação, tem bons números, vários jogos sem sofrer gol. Lá na Rússia, o time dele tá em terceiro lugar, né? E, eu acho que entre ficar na Rússia lá em terceiro, disputando nada, vem jogar no Flusão, que tu vai jogar Libertadores, vai subir o nível da tua carreira. Com certeza, ainda mais improvisado na lateral esquerda, né? E mais um detalhe, rapaziada, o Lucas Fasson tem só mais 6 meses de contrato. Então você já pode até se dar um pré-contrato e pegar ele no meio do ano de graça. Não acho que vale a pena esperar 6 meses aí, jogar, né, a Libertadores sem uma zaga ali, a fase de grupo. Mas se você acerta com o cara, sabe que daqui a 6 meses ele vem de graça. Aí tu pega o telefone. Alô, Locomotive? Vou pingar uma milhazinha, o cara já é meu, tu acha que o Locomotive não topas? Então, assim, esse pode ser até o mais barato. É um zagueiro diferente, como vocês falaram, diferente do Barbosa. O Barbosa é um zagueiro físico, um zagueiro de embate.
O Fasson é um jogador, um zagueiro construtor, é um zagueiro que vai sair jogando, é um zagueiro que vai chegar mais no ataque também, vai aparecer ele quase como um falso lateral, é um jogador diferente, mas é uma ótima opção. E pela idade, 24 anos, rapaziada, você pegar um jogador desse com 24 anos aí, ainda tem um potencial de crescimento absurdo. Com certeza, cara. Eu acho que o Lucas Fasson, o valor dele tá justo pro que ele tem jogado, só que ele tem jogado muito bem, rapaziada. Então é um cara que tá perdendo espaço na sua posição de origem, tá jogando improvisado na esquerda, tá jogando muito bem, é um jogador alto, então o Fernandão até trouxe essa resenha aí, é difícil você ter um lateral esquerdo com quase 1,90 m. Ele tá jogando improvisado, não é a melhor posição dele de origem. Mas ele jogando na defesa, se o cara joga bem na lateral, significa que ele consegue apoiar, consegue sair jogando muito bem. É um cara muito físico, né? Ele tem uma boa velocidade, o cara consegue ter uma recuperação de bola, né? Aquela recuperação, correr para trás, ele faz isso muito bem também. Seria um reforço justo. O Fluminense não iria perder muito dinheiro de caixa, não iria deixar de contratar o Nino no futuro por causa do Lucas Fasson. E, pô, um cara que chegaria por menos de 20 milhões de reais, né? Ele tá em crescente na carreira, irmão. Ele chegou ao Locomotivo, mas sofreu com lesões. Depois que ele começou a jogar, inclusive na última janela, ele foi cotado em vários outros times do Brasil, inclusive no Flamengo. O Fluminense também foi um time que foi cotado de pegar ele. E ainda era uma dúvida. Pô, tá voltando de lesão, tá jogando bem no momento, mas acabou de voltar. A gente não sabe se vai ter recorrência dessa lesão dele. Agora ele continuou a sequência e cada vez melhor como zagueiro. Então eu acho que ele vai chegar no Fluminense, vai chegar confiante e talvez na melhor fase da carreira dele, a fase mais matura dele. Sim, e ele tá conseguindo jogar, né? Como você falou, né, Rodrigão? Porque na Rússia a adaptação é muito difícil. Eu tive aí até jogadores com mais nome tendo dificuldade aí, cito o exemplo do Gerson e tal. Mas ele, sem as lesões, ele tá conseguindo ter uma média nessa temporada de 70 minutos. O que acontece? Com as lesões, contrataram o César Montes pro lugar dele. E aí ele acabou ficando deslocado. Como ele é bom de bola, ele acabou indo pra lateral esquerda. Mas eu aposto que se você virar pra ele e falar assim, Tuiarana ali fechando o lado esquerdo, ele falou, opa, quando é que eu pego o meu voo? Com certeza. Rapaziada, vamos trazer agora o último nome aqui pra vocês. É um nomezinho especial, uma contratação bem possível e um cara que tem um diferencial ali, a gente vai explicar tudo. Então já fortalece no like aí, que deu trabalho, esse trabalho todo aqui de scout, pesquisa. A gente não só botou o nome dos caras no Google não, rapaziada. Fortalece, confere se tá inscrito, que aqui tem Mercado da Bola todo dia. Já vai comentando qual desses nomes aí você tá curtindo mais. E essa é uma sugestão que tá jogando no São Lourenço. O contrato dele acaba no final do ano. O River Plate tentou contratar. Já adianto aqui o valor para vocês. River Plate quis pagar 2,5 milhões de dólares pela metade dos direitos do jogador. E o clube lá do São Lourenço já falou que 4 milhões de dólares leva tudo, 80%, o jogador vai para o Fluminense na hora. Ainda não está em negociação, mas é uma sugestão aqui da TV Clubismo, que é o Romanhá. Cara, esse aí é muito bom jogador, né, cara? Colombiano ali também, menos de 30 anos, se eu não me engano, tá com 27 anos. Não é tão alto quanto os outros dois que a gente citou, né? O Barbosa mais de 1,90, o Fasson 1,87, ele tem 1,84, 1,85, mas ele compensa, mano, na disposição. É um cara que desarma muito, que, pô, nos duelos ali por baixo, os duelos no chão ali, é muito bom, é bom de desarme, de interceptação, é um cara que ele vai ficar posicionado, cão de guarda, mano. Cara, ele lembra um pouco o Cuesta, né? Que é muito forte, é colombiano também, e ele é muito físico e é rápido, cara. Ele é um jogador muito forte. Lembra alguns jogadores também, tipo, vou falar aqui, o pessoal vai rir, mas é o estilo de jogo, porque ele não toma drible. Ele faz a cobertura e se posiciona também muito bem. Van Dijk, Koulibaly, tem vários vídeos aí do cara mandando, empurrando os caras pra ir tomar o drible pra ele não tomar. Ele é muito bom de bola. Não, aquela comparação só de estilo. Vocês sabem o que eu tô falando. Então, mas aí, na Libertadores, um cara desse aí dá susto em qualquer atacante, hein? Cara, é um zagueiro muito bom. Como o Rodrigão falou, ele tem uma cobertura muito boa. O cara não é preguiçoso, não, mano. Ele cobre o volante do outro lado esquerdo, joga muito bem pelo lado direito. Se precisar, joga pela esquerda também. É um nome que chegaria ali pro Fluminense já pra jogar, já pra resolver realmente o problema da zaga. Com a chegada do Nino no meio do ano, que é uma unanimidade, a gente vê o que faz, porque o zagueiro bom joga do outro lado também. Então o próprio Gemes, ele é um destro que se destacou pela esquerda no Mirassol. Então seria possível fazer uma dupla Nino e o Romanhá, que é um cara colombiano. E rapaziada, eu acho que subiria muito o nível do Fluminense, apesar de ser um cara de 1,85 m, ele tem um ótimo tempo de bola, então ele é bom também nas bolas aéreas. É um cara para subir realmente, disputar Libertadores e ter elenco para você poder disputar uma Copa do Brasil também, que é o maior vilão dos times que querem ganhar Libertadores. Normalmente quem quer ganhar Libertadores, o maior vilão é a Copa do Brasil, que você acaba tendo que abrir mão por conta do calendário. O Fluminense montando um bom elenco consegue sonhar em tentar chegar longe na Libertadores e mesmo assim não ser eliminado na Copa do Brasil. Sim, o que me chamou a atenção, cara, no Romanhá é o que, cara, 7 cortes por jogo. E você sabe que na Libertadores, na hora que o bicho pega, é só cruzamento na área. O maluco rebate tudo, mano. Só bicuda de volta. Então, assim, é um cara que, para esses momentos aí de abafo e tal,
é um cara que pode ser muito importante. Ele me lembra, Rodrigão, tu falou no Van Dijk, falando desse cara, ele me lembra o Manuel do Fluminense, só que ele me lembra o Manuel no auge, não é o Manuel agora desse último ano aí, que ele não conseguia nem correr mais. Mas o Manuel no auge, o maçudão, não é alto, mas mete gol de cabeça, tem velocidade, porra aí. Também uma ótima pedida pro jogador desse, se ele escuta a palavra Fluminense na casa dele, ele já... Porque o sonho dele é jogar Libertadores em algum time que tem real chance de chegar numa final, entendeu, cara? No São Lourenço ele não vai, apesar de ter sido o destaque do argentino defensivamente. Pelo São Lourenço que ficou em terceiro ou quarto lugar, não me lembro agora. Aí que ele vai pro River, Rodrigão. Aí o River também não tá na Libertadores. Então, assim, o cara fica estagnado ali. Vir pro Brasil pode ser a mudança da vida do cara. O River hoje perde pro Vasco, porra. Na moral, não é brincadeira aqui não, rapaziada. Com toda a humildade do mundo. Fluminense contratar aqui o Fernandão e o Rodrigão de scout, Fluminense chega longe. Porque, cara, são nomes possíveis. A gente tá trazendo aqui pra vocês nomes possíveis do Fluminense contratar. Não estamos trazendo loucura. Valores, contrato chegando ao fim, idade boa, cara que tá jogando bem, o outro que, pô, tá fora de posição. Mano, se o Fluminense chegar no Romagnat, no Fasson, o Barbosa é um pouquinho mais complicado, ainda trouxe o Savarino agora, mas o Fasson e o Romagnat, principalmente, se o Fluminense chegar, mano, com 4 milhões de dólares ali na negociação, não precisa nem ser à vista. Leva. Querem escolher? Qual é a preferência? Qual é a preferência da rapaziada aí, pra gente fechar o vídeo? Barbosa. É isso, pô. Deixa aí nos comentários qual dos 3 nomes que a gente trouxe aqui é o seu preferido, qual você quer ver vestindo a camisa do Fluminense. Deixa o like e o principal, rapaziada, clica no Hypar, que é de graça, não custa nada e fortalece muito aqui o nosso trabalho, valeu? Tamo junto, futebol todo dia aqui na TV Clubismo e até a próxima. #time Barbosa, hein? Valeu.